O Japão pode ter dado início a uma crise global. Será que o bull market, será que o ciclo de alta chegou ao fim? E até onde vai essa queda? Qual será o fundo do poço? É isso que eu espero responder no vídeo de hoje. Mas claro, antes disso eu preciso do seu like para que o canal também não caia, assim como o mercado. Deixa o like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Pessoal, eu até levei um tempo para gravar esse vídeo aqui, que poderia ter saído um pouco mais cedo, porque é importante, em momentos de crise como esse, um crash que faz os mercados desabarem, ter um pouco de calma, esperar a poeira baixar. O pior cenário acontece geralmente ali nas primeiras horas. Tudo desaba, o mundo vai acabar, sei lá o quê, e depois de um tempo você percebe que, peraí, não foi tão mal assim? Essa é a queda que vocês me prometeram? O Bitcoin chegou a ter uma queda um pouco mais forte, 30% aí, considerando o topo de 70 mil dólares na semana passada, mas no momento está caindo aqui ao redor de 6, 7%. Então assim, é uma coisa monstruosa num primeiro instante. Aqueles que têm o sangue frio de aguardar o pior momento passar, geralmente conseguem ver a poeira baixar, enxergar melhor o panorama e tomar melhores decisões. Quando acontece um crash como esse, você tem três opções positivas. Você pode vender antes da queda acontecer, o que é muito difícil de se fazer, tá? Você tem que conseguir enxergar alguma coisa no mercado que os outros não estão enxergando, e aí você sai fora antes da queda. Segunda opção, você pode esperar a queda e comprar no fundo, e aí pegar uma grande oportunidade, né? Mesmo você estando comprado, você compra mais no fundo e reduz o seu preço médio. Ou a terceira opção, não fazer nada. Essas são as opções que você tem. Porque o que a maioria faz é justamente o que não pode ser feito, que é o quê? Não vendeu antes e vai vender durante a queda ou depois da queda, ou seja, só tem parte ruim. Você realiza um prejuízo num preço horroroso, depois o mercado reverte e você acaba não conseguindo entrar mais ou entrando com uma quantia muito menor do ativo que você tinha antes. Qual foi o seu caso? Você vendeu antes, vendeu durante a queda, comprou no fundo, não fez nada? Deixe nos comentários para eu entender melhor como é que está o panorama do mercado cripto aqui no Brasil. Bom, antes de mais nada, deixa eu explicar o que aconteceu no mercado. Essa notícia que saiu hoje aqui no G1 diz que Bolsa de Tóquio desaba 12,4% e registra a maior queda da história. O que diabos está acontecendo? Tudo isso tem relação com os problemas da moeda fiduciária, da moeda estatal. Ela é manipulada e centralizada. Então, um político, um governante, um banco central definem coisas como, por exemplo, o custo do dinheiro, também conhecido como taxa de juros. E aí nós temos diferenças entre políticos, entre governos. O Banco do Japão estabelecia política de juro zero, ou seja, era de graça praticamente pegar dinheiro no Japão, enquanto os Estados Unidos estão com uma taxa de juros lá no topo, né, acima de 5% ao ano. O que acontece? Pessoas podiam tomar empréstimo, tomar dinheiro no Japão a custo nenhum e mandar esse dinheiro para os Estados Unidos para rentabilizar 5% ao ano. Dinheiro de graça, free money. E é exatamente isso que estava acontecendo. Uma operação conhecida como carry trade, ou seja, trilhões de dólares estavam saindo aqui do Japão e chegando nos Estados Unidos, né? Tira daqui, coloca aqui. Tira daqui, coloca aqui. Isso começou a levar ao colapso do ien, da moeda japonesa, que estava sendo cada vez mais enfraquecida. Então, aos olhos do governo japonês, os Estados Unidos eram grandes inimigos econômicos nesse momento, né? Eles ofereciam ali juros altos, o Japão estava com taxa zero, ou seja, forçavam essa migração de valor do Japão para os Estados Unidos. E o que o Japão decidiu fazer para acabar com essa brincadeira? Elevar somente em 0,25% a taxa de juros do Japão, que antes era zero. Isso foi o suficiente para gerar uma bola de neve. A elevação da taxa de juros obrigou investidores e bancos a fecharem suas operações e pagarem agora a dívida, né? Pagarem esse empréstimo em moeda japonesa. Isso gerou uma valorização muito forte da moeda japonesa num curtíssimo espaço de tempo. Essa valorização da moeda japonesa aumentou a dívida daqueles que estavam na operação de carry trade, que foram também obrigados a fechar a operação para pagar o empréstimo. Então começou uma quebradeira entre investidores e bancos. E isso contamina todo o sistema econômico atual, que é
integrado, os países são interligados, as economias são interligadas. E aí é bolsa do Japão despencando, é bolsa nos Estados Unidos despencando, é bolsa na Europa despencando, é bolsa no Brasil despencando, é moedas colapsando. Então acontece toda essa bagunça e também, claro, acaba interferindo no que eles chamam de mercado de risco, onde está incluído o Bitcoin e as criptomoedas. Então, quanto mais risco tiver um ativo, maior a tendência dos investidores resgatarem aquele valor. E é por isso que as altcoins caíram com muito mais força, por exemplo, do que o próprio Bitcoin. E a situação no mercado cripto ficou vermelha, como vocês estão vendo na tela, né? O próprio Bitcoin caiu mais de 11% no dia, Ethereum mais de 22%, e as altcoins então nem se falam, muitas caindo aí acima de 40%, algo extremamente absurdo, comparável ao crash lá do Corona Crash, né? Lá da pandemia que tivemos em 2020. E isso me fez lembrar que em todo ciclo a gente tem um crash que irá destruir as criptomoedas, que faz com que os ativos caiam 50%. Só que o que acontece após esse crash é muito interessante e é justamente isso que eu vou mostrar para você agora em gráficos de preço desses ativos. Talvez aquilo que gere medo seja, na verdade, uma grande oportunidade. Agora, antes de entrar nos gráficos, eu quero te dar uma dica. Eu só tenho 3 vídeos no canal por semana, então quando acontece um crash desse no meio do final de semana, por exemplo, domingo, como aconteceu, eu não tenho vídeo para falar o que você deve fazer naquele momento. Mesma coisa se acontecer na terça, na quinta-feira, não tem vídeo. Então como é que você pode receber essa informação de graça, sem estar aqui no YouTube? Você pode receber a newsletter da Criptomaníaco, que se chama Telescópio Cripto. É de graça, pessoal. Basta colocar o seu e-mail, você está vendo aí na tela, né? Nome, e-mail, e você recebe isso no seu e-mail. Aí continuamente sendo alimentado por mim e pela minha equipe sobre o que fazer em cada momento, novidades de mercado, quando acontecer uma bomba lá fora, você fica sabendo antes dos outros. Então, coloque seu e-mail para receber essa informação de graça. Se quiser algo mais interativo comigo e com a minha equipe no dia a dia, como se fosse num grupo de WhatsApp, né? Você pode simplesmente entrar para o nosso Discord. Não é no WhatsApp, é no Discord, uma outra rede social, onde a gente está continuamente trocando ideia, não só entre a equipe, mas com todos vocês que fazem parte da comunidade do Discord. Já são aí mais de 1000 pessoas que estão lá no Discord. Se tiver interesse, o preço é irrisório, é simbólico, é R$15 por mês, alguma coisa assim, também está aqui na descrição. Entrando no gráfico diário, vocês percebem aqui onde tem esse círculo vermelho, o tamanho do problema, o tamanho da queda que a gente viu, né? Aqui no gráfico vocês veem que a gente teve uma queda de 29,19% entre o topo da semana passada nos 70 mil dólares e o mínimo que a gente teve hoje, que bateu aqui em 49.577. Então, abaixo de 50 mil dólares, pessoal. No momento, o preço já recuperou, está em 53.600. Mas notem que a gente rompeu esta linha verde, que é o MA200, é a média móvel de 200 dias, tá? Algo que é incomum ao longo de um ciclo de alta, mas que sempre acontece de forma bem consolidada, assim, em cada um dos ciclos que a gente passou. Então, se eu afastar aqui o gráfico, vocês vão notar que lá em 2020, como vocês estão vendo na tela, tivemos a mesma coisa. Um pouquinho antes do halving, que é essa linha vertical branca aqui, tivemos o Corona Crash, tivemos a pandemia, gerando uma queda aqui, ó, o preço vai para baixo da linha verde e afunda, uma queda de 63%, portanto, bem mais forte do que a queda atual. Só que olha o que acontece na sequência, né, pessoal? O preço retorna, ele recupera, volta para cima da linha verde e aí nunca mais nem encosta nela, né? Dispara de forma absurda, saindo da região dos 4 mil dólares e batendo lá nos 65 mil dólares, né? Mas na frente bateu em 69, mas nesse momento aqui 65 mil dólares. Então uma alta muito expressiva e foi justamente, pessoal, nesse crash aqui, quem é do canal há mais tempo lembra, né? Que eu fiz uma compra na região ali dos 5 mil dólares, né? No meio da queda eu falei, pessoal, está muito esticado, está muito abaixo da média, é exagerado, não vai acabar, o Bitcoin não vai morrer, então eu vou comprar Bitcoin. Comprei, se não me engano, foi 100 mil reais na época, né? Com o Bitcoin valendo 4 mil, 5 mil dólares por moeda. Ou seja, essa aqui foi a maior oportunidade do ciclo passado. Se a gente voltar ainda mais, vocês vão notar que também tivemos uma queda para baixo da linha verde, para baixo da média de 200 dias, aqui em 2016, no ciclo anterior, né? Olha só. E é uma queda de 40%, trazendo o preço aqui, ó, como vocês podem ver, abaixo da média de 200 temporariamente, tá?
Isso acontece aqui e na sequência, como vocês podem notar, o preço se recupera e nunca mais vai para baixo dessa linha verde até o final do ciclo, né? Ele chegou a bater aqui em 400 e poucos dólares e lá no topo em 20 mil dólares. Então uma super recuperação de preço, essa aqui sendo uma grande oportunidade de compra no ciclo. Se voltarmos para o ciclo ainda anterior, estamos aqui agora em 2013, notem que entre os topos desse ciclo temos uma forte queda de 82%, pessoal, fazendo o preço aqui recuar para baixo da média de 200 dias, tá? Mais uma vez, vocês podem ver aqui, e depois rapidamente recupera e sobe até um topo lá em 1.150 dólares. Ele chegou a bater aqui embaixo ó, em 60 dólares e vai bater um topo em 1.150 dólares. Então, pessoal, novamente, é um fenômeno muito rápido, tá? É um pavio que vai lá num dia, afunda, as pessoas desesperam, vendem muito acima do que deveriam e na sequência a gente vê uma recuperação tão rápida quanto, né? Olha aqui, ó, olha só, um dia só, uma queda. Olha o tamanho dessa queda aqui, olha o tamanho do pavio que fica para baixo. Vamos seguir em frente. Crash do Corona, mesma coisa, ó. Olha o tamanho desse pavio para baixo aqui. Vou até apagar isso aqui, ó. O tamanho desse pavio, vocês estão vendo até aqui, recupera e aí dispara. Então, essa recuperação rápida, ela é essencial para confirmar que isso aqui é um desespero exacerbado, né? E a mesma coisa está aparecendo aqui. Olha o tamanho do pavio que a gente está formando nesta vela diária, né? O preço está aqui em 53.800, quase 54, e foi lá embaixo no 49. Então, essa formação, fechando o dia hoje às 9 da noite, com esse pavio comprido, indica justamente esgotamento. Mesma coisa que aconteceu aqui no dia 5 de julho. Olha o tamanho do pavio para baixo e depois o movimento de recuperação extremo, né? Saindo aqui dos 53 mil dólares e batendo mais uma vez em 70 mil dólares. Se a gente tiver um problema e o preço voltar a recuar aqui para os níveis mais baixos, a tendência é ele buscar esta linha de tendência na cor cinza que vocês estão vendo aqui, que conecta os fundos ao longo de todo esse período de bull market. Estão vendo? Desde 2023 o preço encosta nessa linha de tendência, sobe, encosta, sobe e o próximo toque aqui na linha seria na região 43, 44, 45 mil dólares aqui embaixo, tá? Seria o próximo ponto aqui de suporte se a gente perder os 50 mil dólares. Eu não acho que vai acontecer, como acabei de explicar para vocês, comparando isso com os crashes que tivemos no passado. No momento, estamos com 7% de queda no dia, né? Uma queda pequena para os padrões do Bitcoin. Está vendo aí a bolsa japonesa caindo mais forte do que isso, várias ações caindo muito mais forte do que isso, e o Bitcoin está sustentando incrivelmente bem para um momento turbulento como esse, né? O Bitcoin era considerado um ativo de mais risco do que ações, do que bolsa em geral, e ele está se comportando de forma, para mim, inédita, né? Eu esperaria aqui uma queda muito maior do que a gente está vendo, pelo menos até o momento. E se a gente der um zoom para comparar justamente 2020, que está aqui na direita, né, com o momento atual, se percebe como é parecido, como é o mesmo movimento que a gente está vendo, justamente com um crash muito forte, já que essa formação ela se abre, né? Então o movimento agora muito acentuado, só que lá atrás tivemos essa recuperação. Veremos a mesma coisa acontecer, que levaria o preço do Bitcoin lá para 150 mil dólares? Não sei. O que eu sei é que a gente continua dentro do padrão de ciclo de alta. Essa queda não foi suficiente para romper um padrão de alta que a gente está vivendo, né? Quando você afasta o gráfico do Bitcoin, por exemplo, aqui no gráfico diário, olha só o padrão que a gente está. Tá? Esta quedinha aqui, ela não anula toda essa subida que a gente está vendo aqui desde 2023, correto? É uma queda, inclusive, dentro dos padrões do Bitcoin, queda de 30%. A gente viu várias quedas de 30%, por exemplo, no ciclo lá de 2017, né? Ele subia, queda de 30%, subia, queda de 30%, subia, queda de 30%. Então, ainda estamos dentro daquilo que seria esperado. E quando eu abro o gráfico semanal, o mesmo que eu abri nas semanas anteriores, fica ainda mais claro como estamos numa situação normal. Notem, este é o canal que forma aquele padrão de bandeira que vocês estão acostumados. Olha só aonde a queda nos trouxe. Apesar do pavio vir aqui abaixo do canal, como vocês estão vendo, já estamos novamente dentro desse canal, acima desta linha branca do fundo aqui. Ou seja, o preço voltou para dentro do canal. Ele saiu do topo do canal e veio para o fundo do canal. O pavio ele parou exatamente sobre essa linha verde, que é a média de 50 semanas. Esse é o gráfico semanal, lembrando, né? E olha só, ao longo de um ciclo de alta,
ele não acontece um rompimento para baixo dessa linha verde, estão notando? Depois que rompemos para cima dela, nunca mais viemos para baixo dela. Dessa vez, tivemos um toque e um retorno. A partir dali, tivemos um retorno do preço, né? Uma recuperação do preço. Se a gente comparar com os ciclos anteriores, olha só como lá em 2020 foi bem mais crítico, pessoal. A gente, se considerar que o ciclo começou aqui, tá? Em dezembro de 18, com preço lá em 3 mil dólares, tivemos lá no crash do Covid uma queda suficientemente grande para trazer o preço para baixo da linha verde, da média de 50 semanas, como vocês estão vendo aqui. Então foi bem mais crítico do que esse momento atual. Já se você considerar que o bull market lá de 2020 começou a partir do crash, aí, novamente, o preço nunca mais volta para baixo da linha verde. Até encosta nela, mas não volta para baixo dela. Então, mostrando que é um excelente ponto de compra, né? Se você tiver sangue frio suficiente para fazer isso. Voltando mais um ciclo, mesma coisa. Ó. Depois que rompe aqui, ó, sobe para cima da linha verde, nunca mais veio para baixo dela. Deu toque, mas não veio para baixo dela. Quando veio para baixo, acabou o ciclo de alta e aí o preço desabou. Então o que eu quero mostrar para vocês aconteceu aquilo, por enquanto, que a gente gostaria de ver. Um recuo de preço, gerando uma oportunidade de compra até a média de 50, um toque, e ele volta a se recuperar, voltando para dentro desse canal aqui de formação de bandeira de alta. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é interessante também, é o Super Trend. Eu falei para vocês que o Super Trend nunca é rompido ao longo de um ciclo de alta, correto? Nunca foi rompido na história. Olha só onde que o preço veio. Deixa eu tirar aqui o canal para não atrapalhar vocês. Vou tirar também aqui a queda. Olha só, pessoal. Exatamente, o preço veio, ele chegou a fazer um pavio para baixo do Super Trend, lembrando que esse é o gráfico semanal, a vela aqui é de uma semana, só fecha no domingo, né? E já está acima de novo da linha do Super Trend. Toda vez que se aproximou do Super Trend ao longo desse ciclo, foi o melhor momento de entrada. Mais uma vez, nos aproximamos e agora estamos nos recuperando. E o que eu falo no canal, eu faço com o meu próprio dinheiro, tá, pessoal? Então, mais uma vez que eu fiz, esperei a queda nessa região dos 50 a 52 mil dólares e fiz compras com Bitcoin, compras grandes com Bitcoin, assim como aconteceu lá em 2020. Lembra? Em 2020 eu peguei 100 mil reais e comprei na queda do Bitcoin, quando todo mundo falava que ele ia cair para zero. Agora, mais uma vez, eu fiz isso e eu não recomendo que você faça a mesma coisa. O que eu fiz extremamente arriscado é tentar pegar uma faca caindo, né? A faca está caindo, o mercado está caindo e você vai lá e tenta pegar. Mas ela pode continuar caindo, ela pode furar a tua mão. E eu fiz isso lá em 2020, fiz novamente agora, sabendo dos riscos. Eu tenho consciência, eu tenho muito tempo nesse mercado. Não faça a mesma coisa se você não estiver disposto a perder muito dinheiro caso dê errado, tá? Então, para provar para vocês aqui, eu estou dentro da minha conta na QuantFury. Inclusive, se quiser comprar, vender criptomoedas, ações, ETFs, commodities, faça sempre na QuantFury, porque é taxa zero. Paga nada para operar no mercado, tá? QuantFury, patrocinadora do canal Criptomaníacos. Então, tá aqui minha conta na QuantFury, vou lá em conta... Como é que eu faço isso, tá? Agora estou com 850 dólares porque não deixe o seu dinheiro na corretora. Então já saquei da corretora meus bitcoins, tá? Vou entrar em carteira spot e aqui dentro vai ter acesso aos meus ativos. Vou entrar em Bitcoin para mostrar aqui o histórico de operações. Dentro do histórico vocês vão ver aqui o que aconteceu. Olha só. Hoje, 1h22 da manhã, UTC, tá? Então, horário global, isso aqui foi na noite de ontem, na verdade, no Brasil, né? Então, eu peguei 17.360 USDT, Tethers, dólares, né? E converti para 0,31 BTC, aproveitando o que eu considero ser uma grande promoção, mesmo se tivesse um recuo maior. Eu entendo que esse preço aqui, considerando o ciclo atual, considerando o topo do ciclo passado lá em 2021, que foi 69 mil dólares, agora está ali ao redor de 50 mil dólares, eu achei um grande preço, fui lá e aumentei minha exposição em BTC. E eu fiz isso de forma consciente, porque a minha avaliação foi a seguinte: quais são os possíveis cenários a partir de agora? Cenário 1. Os governos deixam o mercado sangrar, não vão intervir, não vão fazer nada, e o que vai acontecer? Crash. Quebra, tanto de empresas quanto de bancos. E isso geralmente não é aceitável, né? Os governos não deixam porque governo é capanga de grandes empresas e de grandes bancos. Então, se o chefe do governo está perdendo dinheiro, eles vão dar um jeitinho. O cenário 1 é esse, é um cenário de quebra global, de bancos aí quebrando e deixando de devolver o dinheiro. Nesse cenário, por sinal, ter Bitcoin é muito bom, né? Imagina você estar com o seu dinheiro dentro de um banco que vai quebrar. Melhor você guardar o seu próprio dinheiro e o Bitcoin te permite justamente isso.
Mas vamos ao segundo cenário. Para evitar o quebra-quebra, o governo recorre à tradicional impressora. Liga a impressora de dinheiro e injeta dinheiro no mercado para salvar bancos, para salvar empresas, para salvar investidores, para salvar todo mundo. Isso gera o maior bull market da história. E essa injeção de dinheiro pode ser tanto por impressão quanto por redução da taxa de juros dos Estados Unidos. Se o problema com o Japão é a diferença de juros entre Estados Unidos e Japão, o que o governo americano pode fazer? Reduzir sua taxa de juros. O Japão elevou um pouquinho, Estados Unidos reduz um pouquinho, pronto, o mercado fica mais equilibrado. Agora, essa facilidade de crédito, essa injeção de dinheiro na economia vai respingar em ações e vai respingar principalmente no Bitcoin e nas criptomoedas. Mas eu sei o que você está pensando. Existe um terceiro cenário. Existe um cenário de guerra mundial. Existe um cenário de grandes guerras acontecendo e que gerem problemas econômicos. Sim, inclusive aconteceu algo muito estranho. Enquanto todo o mercado está sangrando, enquanto todas as empresas estão perdendo valor, enquanto todas as criptomoedas estão perdendo valor, empresas militares, empresas que fornecem equipamento militar, como vocês estão vendo no gráfico, teve uma disparada de preço quando o mercado está indo na direção contrária. Será que está acontecendo algo nos bastidores que a gente não está sabendo? Aqui tem ali uma pontinha de risco, de guerra. Se tiver guerra, empresas que fornecem equipamentos para guerra, obviamente, vão se valorizar. Agora, mesmo nesse cenário catastrófico, isso é bom ou ruim para o Bitcoin? O que acontece num cenário de guerra? Primeiro, guerras são caras. Governos precisam se endividar, precisam imprimir moeda para sustentar uma guerra. Isso é positivo para o Bitcoin. Segundo, que para evitar guerras, você precisa parar de financiar o governo. Qual é a única moeda que não financia guerras? É o Bitcoin. Você usando o real aí no seu dia a dia, esse seu real vai ser usado pelo governo porque o governo quiser. E num cenário de guerra, ele vai usar o seu dinheiro para bancar morte de inocentes, para financiar guerras. Com o Bitcoin, isso não acontece. Então, até no cenário mais catastrófico aqui, eu só vejo pontos positivos para o Bitcoin no médio a longo prazo. O que não faria sentido seria eu entrar mais na moeda estatal. O que as pessoas estão fazendo agora é correr para a segurança do dólar, por exemplo. Mas eu não vejo nenhum desses cenários aqui positivos para o dólar, e sim para o Bitcoin. E essa aposta não é somente minha, né? O próprio mercado aqui, ó, a Infomoney hoje está dizendo: mercado já aposta em corte emergencial do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, nos juros dos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que estava em setembro a gente deve mexer, deve cortar nos juros, agora é emergencial. Deve acontecer muito antes disso, justamente para dar uma acalmada nos ânimos do mercado. Tem gente falando aí 1,5, tá? Aqui eles estão falando de 0,25, né? Mas pode ser um corte muito maior caso seja realmente necessário. Vai ser mais uma manipulação do governo em relação ao dinheiro para tentar abafar uma crise, abafar o crash atual. E se isso acontecer, novamente, pode dar uma impulsionada gigantesca no Bitcoin e nas criptomoedas. Igualzinho aconteceu no crash do corona, na pandemia. Tivemos aquela queda e o que deu aquele gatilho para o preço disparar? Justamente o governo facilitando o dinheiro, né? Estamos numa pandemia, precisamos dar dinheiro para as pessoas, lembram? Começou a ligar a impressora para dar auxílio e essa inundação de dinheiro fácil elevou o valor do Bitcoin tremendamente, saindo lá da região dos 3, 4 mil dólares para bater em 69 mil dólares. Esse aqui é o canal do Bull Market, o canal do ciclo de alta. São essas 3 linhas marcadas aqui de 2023 até agora. Vocês vão ver somente 2 momentos onde temos o preço indo para baixo desse canal. Dessa primeira vez que fomos para baixo do canal, vocês sabem o que fez o preço voltar a subir com tanta força? Foi a notícia da aprovação dos ETFs em janeiro. Notem que estávamos aqui, ó, no final de 2023. Tivemos a notícia da aprovação de ETF em janeiro, o preço disparou absurdamente. Dessa vez, temos a possível notícia de corte na taxa de juros. Será que veremos o mesmo efeito? E vou fechar esse vídeo falando sobre altcoins, porque eu sei que, infelizmente, muitos de vocês têm uma exposição exagerada em altcoins, alguns 100% posicionados em altcoins, infelizmente. Eu sempre falo para vocês, pessoal, fiquem posicionados em Bitcoin. Tenham somente uma pequena alocação em altcoins, porque da mesma forma que quando está subindo é lindo, maravilhoso, sobe 10 vezes, 20 vezes, quando cai
elas caem muito mais pesadamente do que o Bitcoin. Então, se pegar no longo prazo, não vale a pena, pessoal. Não vale a pena, porque teremos altas e baixas. Então, o Bitcoin te dá um equilíbrio maior. Altcoins devem ser só uma cereja no bolo para você ter um ganho exponencial em alguns momentos ali. Mas se o preço for na direção contrária, você está muito mais protegido no Bitcoin. Mas então, olhem para o gráfico aqui na tela. Se você está posicionado em altcoin, muito posicionado em altcoin, tá? Mais de 50% em altcoin. Se fosse eu não venderia nesse momento, tá? Já passou a hora da venda, já entramos num crash absurdo, eu ainda entendo que estamos num ciclo de alta, então eu não venderia. Até porque, nas 3 vezes em que olhamos para o gráfico e parece que a alt-season foi invalidada, estou falando de 2020, 2023 e agora, o que aconteceu na sequência foi uma super alta de preço. Notem que em todas as vezes recuou exatamente para o mesmo ponto. É esta linha laranja, 0,75 do Mayer Multiple, tá? Aqui em 2020 estamos falando do Corona Crash, pandemia. 2023 estamos falando do FTX Crash, crash da FTX, da segunda maior corretora de Bitcoin do mundo, de criptomoedas do mundo. E agora estamos falando do crash japonês. Sempre na mesma posição e a recuperação começa exatamente desse ponto. Então, graficamente, esse ponto é um ponto que deveria ser visto como oportunidade, não medo. Então, se você não fez nada até agora, legal, espere por uma recuperação de preço que vai acontecer em algum momento. Pode até não ser agora, mas quando acontecer, ela tende a ser forte. E aí você recupera o seu prejuízo. Recuperou? Reduz sua exposição ao altcoin. Fica mais concentrado no Bitcoin. Até porque nesse ciclo, a gente está vendo que o Bitcoin está com muito mais força do que as altcoins. Então aproveite, faça um balanceamento da sua posição, mais no Bitcoin do que nas altcoins, e aí aproveite o restante desse ciclo até o ano que vem. Te ajudei de alguma forma? Então deixa o like, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos na hora, porque esse mercado é rápido. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.